inicialmente a minha primeira palavra de agradecimento a todos os presentes. Eu iria passar de seguida a apresentar os nossos convidados de hoje, não sei antes fazer uma referência ao facto de nós termos ali ao início da sala umas folhas com sugestões que possam entender por convenientes partilhar ou alguma situação que tenham identificado no terreno de instalação deste projeto que não esteja a correr relativamente bem e, portanto, estaremos aqui para, naturalmente, tentar acomodar essas sugestões ou solicitações e, portanto, passaríamos à apresentação dos nossos convidados. Portanto, o engenheiro Rogério Ivan é o diretor-geral da agência Oeste Sustentável, que é a agência de energia que foi criada no seio da CIMA Oeste para assessorar nestas matérias da sustentabilidade energética e ambiental e que está a desenvolver, digamos assim, este projeto, como disse. Depois, à minha direita, tenho o Dr. Paulo Simões, que é o secretário executivo da CIMA Oeste e que nos dá também uma abordagem também sobre este projeto a nível dos 12 municípios que compõem a nossa comunidade intermunicipal. E, finalmente, por último, mas não menos importante, como é óbvio, temos o engenheiro Miguel Matos, que é o representante da Clara Oeste, que é a entidade adjudica a quem? A CIM e a Oeste Sustentável e os municípios per si adjudicaram, portanto, este projeto da Oeste Leve através de uma entidade de serviços energéticos, o modelo ES, que já vai ser mais detalhadamente explicado. Portanto, sem mais delongas, eu iria convidar o engenheiro Rogério Ivan a poder fazer uma apresentação. Bem, portanto, nós estamos aqui a falar de iluminação pública. Este é um projeto que se torna bastante visível para quem vai nas ruas, mas muitas vezes não se torna perceptível o antes e o depois. Aqui dá para ver, basicamente, o que se torna visível neste projeto é que muitas das ruas que são monocromáticas e cor de laranja vão passar a ter cor, vão passar a ter uma luz mais límpida, uma luz que tem uma melhor percepção de cor e que, no fundo, pretende dar mais qualidade de vida aos transeuntes. Essa é a nossa expectativa, também reduzindo substancialmente aquilo que é a fatura de eletricidade para o município. Mas a iluminação pública é muita sensação do estar nas ruas, do estar nas cidades, a sensação de segurança, e foi nessa perspectiva que ela começou a ser muito utilizada. Como podem compreender, antigamente não havia a tecnologia que é hoje em dia, mas havia essa necessidade das pessoas se deslocarem, de irem de um lado para o outro e sentirem-se seguras, porque quando não havia luz, e hoje em dia, se não houver luz, a insegurança acaba por se propagar. Há relatos e há registros de, já na Grécia Antiga e no Império Romano, haver candeeiros a óleo, que foram os primeiros que começaram, muito também para se prevenir a segurança. Depois, mais tarde, no Império Árabe, houve registros também, os primeiros registros da necessidade de investimento em iluminação pública. Os primeiros projetos a sério, a nível de urbanizações, aconteceram depois no século XVI em Londres, já com candeeiros a gás, portanto esta tecnologia foi evoluindo. Em Portugal, acaba depois, no século XIX, em Paris, há um grande investimento na iluminação pública e elétrica, e daí hoje em dia ainda denominamos Paris como a cidade das luzes, e é por essa razão. Em Portugal, foi mais ou menos há 200 anos que começou. Houve um primeiro projeto de 1780 em Manique, mas também ainda com candeeiros a óleo. Depois, o engenheiro Miguel Matos está muito mais habilitado a nível de iluminação, não é especialistas, poderá depois esclarecer melhor, mas em Portugal, se foi em Lisboa, se foi no Porto, eu já vi várias versões, já vi versões de que, portanto, esta encontrei no Correio da Manhã, de que foi em Lisboa, eu conheço Lisboense de Gás, mas parece que a iluminação pública e elétrica terá sido no Porto, mas também eu ouvi uma versão de que o rei Dom Carlos, em Cascais, no Cidadelo, portanto, fez o primeiro investimento em iluminação pública. Tenho certeza que não foi em Boa. Eu diria que foi assim. Mas, realmente, portanto, ele acaba por acompanhar um pouco o desenvolvimento de tecnologia e um pouco também pela necessidade de iluminar melhor e ao menor custo.
Hoje em dia falamos da tecnologia LED, mas a tecnologia LED é uma coisa muito recente. Até há muito pouco tempo nós apenas conseguíamos utilizar a tecnologia LED, se alguém se lembra, nos gravadores, nos leitores de cassetes que tinha uns LEDs que indicavam o nível do volume, uns sinaizinhos verdes, isso eram LEDs, mas que davam muito pouca luz. Portanto, hoje em dia já se consegue iluminar cidades com a mesma tecnologia. Portanto, isto é o evoluir da tecnologia. Há cerca de 15 anos começaram a ser utilizados em semáforos com poupanças de 90% do consumo. Atenção que um semáforo consome o dia inteiro, portanto ele está sempre numa das luzes está a ser, numa das lâmpadas, uma das óticas, e com o aparecimento da tecnologia LED conseguimos poupanças de cerca de 90%. A Ruda também é dos primeiros municípios a ter o sistema de semáforos completamente a LEDs. E mais recentemente começou-se a utilizar mais massivamente a nível da iluminação pública. Aqui também não temos a mesma perspectiva, mas conseguimos ver tudo o que é civilização e tudo o que depende da iluminação pública. Vemos o mundo ocidental, vemos todos os Estados Unidos e Europa, a Ásia, na China, Japão, os grandes consumidores, mas também os locais onde o desenvolvimento económico acontece mais rapidamente e com maior impacto. E para ter uma noção de dimensão, nós aqui estamos a substituir 68 mil, cerca de 70 mil pontos de luz. Em Portugal existem cerca de 4 milhões e no mundo cerca de 300 milhões de pontos de luz. Os 68, sim, na região oeste, cerca de 150 mil. Um pouco mais pequeno. Mas, no entanto, o peso da eletricidade consumida através da iluminação pública na fatura de um município é bastante determinante. Temos que, em 2010, um levantamento que foi feito, quando tínhamos uma fatura anual de cerca de 7 milhões de euros, por exemplo, em Arruda dos Vinhos, cerca de 45% é dos municípios que têm menos, mas o Casal passa de 80%, Caldas da Rainha 76%, Vinhos 82%, na região oeste, uma média de 67%. Hoje em dia, a faturação em termos de iluminação pública baixou um bocadinho porque nestes anos todos têm vindo a ser implementadas medidas de gestão através de relógios astronómicos que otimizam a sua utilização e mesmo medidas de otimização no uso permitiram, portanto, essa redução. Mas, no entanto, é bastante significativo ainda, 6 milhões. Como tal, houve a necessidade de um investimento. São investimentos bastante avultados. O caso aqui do projeto do Oeste é um investimento de 12 milhões e meio. Portanto, se houver a possibilidade de ser um terceiro a fazer esse investimento, melhor. Se houver a possibilidade de ter um benefício direto sem que se faça um investimento e que seja esse terceiro a fazer o investimento na totalidade, ou seja, assumindo o risco na sua totalidade e obtendo para a parte pública um benefício direto disso, ainda melhor. Foi o caso do projeto Oeste LED, em que se encontrou um terceiro particular que fez um investimento na totalidade, os municípios não tiveram que pedir investimento nenhum e a partir do primeiro dia tiveram uma partilha dessa poupança. A poupança no total são cerca de 72, mais de 72 qualquer coisa, por cento daquilo em relação ao consumo anterior e dessa poupança os municípios ficam com 58, quase 59% do que se poupar, sem fazer investimento nenhum. Estes são os casos, são os municípios, todos os processos que decorreram neste modelo. É um modelo denominado modelo ES. Com uma diferença, o facto de os municípios se terem associados, os municípios do Oeste, se terem associados, deu possibilidade de ter um ganho de escala. Vemos aqui que a partilha de poupança desse investidor privado, em média, em todos estes casos, foi de 25%. No Oeste, o facto de ter-se ganho de escala e o facto dos municípios terem associados permitiu que fosse 58,85%. É o valor mais alto em Portugal
na Europa, tanto mais que este projeto está a ser agora objeto, será utilizado como caso de estudo a nível de coordenação e associação intermunicipal. Portanto, é o primeiro caso na Europa, sem considerar os casos onde há um governo regional. Aqui não há, houve o acordo de 12 municípios, o que é inédito a nível europeu. Noutros casos, a maior partilha de poupanças tinha sido 40%. Portanto, aqui conseguiu-se um valor bastante superior. Este é, de facto, um dos maiores projetos do mundo e com maior impacto. Já explico porquê. Os maiores projetos são Los Angeles, nos Estados Unidos, mas foi um processo do tipo acordo quadro, ou seja, foi negociado um montante para 140 mil luminárias para ser implementado em vários anos, portanto não foi num processo único. Temos o caso de Hyderabad, na Índia, 450 mil luminárias, mas isto é uma região de 7 a 8 milhões de habitantes, portanto com uma dimensão completamente diferente. E depois temos casos de Madrid, Indonésia, Argentina, tudo casos onde a tarifa de eletricidade é mais baixa que Portugal. Numa comparação, portanto, isto é um preço médio, portanto, isto há várias tarifas de eletricidade. Portugal tem das mais altas tarifas. Vemos aqui, isto começa aqui, vai aumentando, Portugal tem das mais altas tarifas. Portanto, esse consumo de eletricidade, esse peso da iluminação pública na fatura do município é bastante maior, tem muito maior impacto cá do que em outros países onde tem, por exemplo, a Índia, onde o preço médio em Portugal de 29 cêntimos de dólar, 8 cêntimos na Índia, tem os tais 450, que é um projeto de 450 mil, mesmo em Espanha é bastante mais baixo, relativamente mais baixo, na Argentina, nos Estados Unidos. Portanto, o impacto deste projeto em Portugal acaba por ser muito maior e, comparativamente com outros projetos do mundo, acaba por ser bastante determinante. Mas, no fundo, isto não foi um processo nada fácil, deve ser falado há muitos anos, mas a complexidade advém do facto de ser um caso pioneiro, portanto, a agregação de 12 municípios. Teve já vários processos de financiamento aprovado, mas vários problemas burocráticos levaram que em 2007 se fosse lançado este modelo. Que é um modelo que não tem financiamento público, tem financiamento 100% privado, é aquilo que eu costumo chamar uma PPPP, que é uma parceria pública-privada perfeita, porque o setor público não assume risco nenhum e tem o benefício logo a partir do primeiro dia. E que traz um benefício substancial. Em relação àquilo que é o projeto, portanto, já tinha mencionado há pouco, a fatura de eletricidade de 6 milhões de anos, 150 mil luminárias. Em termos de emissões, representam 25, estão ali 25 toneladas, mas não são 25 mil toneladas ano. Esse consumo. Pelo que o projeto em si, na sua dimensão total, portanto, os 12 municípios, vai permitir evitar cerca de 10 mil toneladas. Portanto, mais de 3/5 daquilo que é a pegada. São 68.500 pontos de luz e vai evitar o consumo de aproximadamente 7.500 habitações no ano. Portanto, como se uma pequena cidade tivesse energia de borda durante um ano. Tem uma redução de custos de cerca de 3,5 milhões por ano. Portanto, é fácil. Portanto, já a caracterização do projeto, isto depois poderá ficar disponível, não vou explicar, obviamente, apenas aqui o caso da Arruda. Portanto, é um consumo relativo a estas cerca de 2.200 e qualquer coisa luminárias. São 2.429 luminárias que vão ser objeto de intervenção no âmbito deste projeto, deste processo. Portanto, não é a totalidade das luminárias existentes
no município, sensivelmente 45%, 50%. Tem um impacto de cerca de 173 mil euros. Eu penso que a fatura total dará à volta de 250 mil euros. E, portanto, isto vai gerar poupanças de cerca de 75 mil euros. Só desta parte. Em termos da implementação do projeto, ela decorreu, portanto, isto foram os primeiros municípios, foi no Barral, o dinheiro começou a ser implementado em maio, a Ruda foi agora em setembro e vai ser concluído em novembro, sendo que está praticamente 90% do projeto executado. Esta é a distribuição por freguesias, as 4 freguesias. O município tem cerca de 3.800 luminárias e o que se vai poupar é equivalente a cerca de 260 habitações. Qual é que é a população da freguesia mais pequena? Mais pequena? Sim. Carlosas, tem para aí 900 habitantes. Cerca de 1/3 terá cerca de 1/3, equivalente a 1/3 de energia alimentar. Portanto, representam cerca de mais de 100 mil euros, 125 mil euros de poupança e as emissões também 500 toneladas, o que tem um peso importante naquilo que são os compromissos do município, o Pacto de Autarcas, os compromissos europeus do município, e que tem, o Pacto de Autarcas tem cerca de 30 mil cidades a nível europeu com compromissos nesta matéria, portanto, com metas bastante estabelecidas em matéria de emissões de gases com efeito de estufa. Este era o plano, portanto, o plano de execução. Isso. Este, portanto, está executado, é o que falta executar, praticamente na malha urbana e pouco mais, portanto, são 300 luminárias. Os postos, portanto, vão ser sinalizados, os postos foram intervencionados, vão ser sinalizados com um autocolante igual a este, semelhante a este, com o número das avarias, portanto, a volta no lugar para a EDP. E aqui, portanto, mais umas imagens que permitem estabelecer a diferença entre o que era antes e depois, isto é em frente ao edifício do Oeste de Cima. Também. E pronto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Depois, no final das intervenções, quer do Paulo Simões, do Dr. Paulo Simões e da minha própria, abriremos um período para alguma questão que tenham a colocar, alguma sugestão que tenham conveniente. Muito bem? Eu não tenho nenhuma apresentação mesmo para apresentar, nenhum PowerPoint. No fundo, o grande objetivo que se pôs, quando falaram da primeira vez deste projeto em 2010, eu estava na parte de uma das empresas tecnológicas, dizia que isto era impossível. Alguém me dizia, nós pretendemos que alguém vá montar luminárias de LEDs e nós não queremos investir. Isto há 10 anos parecia uma coisa impossível. Isto é impossível. Quer dizer, foi provado que é possível. Foi um caminho longo, difícil, mas foi provado que é possível. Conseguiu-se que, além do município não investir, o município investiu, mais de 50% da poupança instantânea a partir do momento vai para o município. Com uma vantagem muito grande. Nós começamos a obra em maio e já estão montadas 40 mil luminárias. Quando começamos a falar destes projetos, eu lembro de ser ambicioso e dizer eu quero montar 40 mil luminárias no ano, seria uma boa meta. As pessoas diziam 40 mil luminárias no ano, não, 40 mil luminárias montam-se em 3 anos. Vamos a ver o arroz que são estes projetos. Vamos a mudar uma região em 6 meses. Vamos mudar todo 50% da iluminação em 6 meses em toda uma região. Com uma grande vantagem, os municípios vão investir zero e neste projeto global vão ganhar 26 milhões de euros. Onde é que é possível uma região não ter um tostão, uma receita, graças à poupança de 26 milhões. Portanto, é algo muito interessante. Isto deve ser uma grande coordenação, isto é uma equipa grande de trabalho. Eu sou diretor de projeto,
em que é preciso uma grande logística contratada entre financiamentos, entre os parceiros tecnológicos, entre os empreiteiros. Posso-vos dizer que chegámos a ter quase uma pequena fábrica a trabalhar na região, chegámos a ter quase 100 pessoas, chegámos a ter picos de 100 pessoas a trabalhar na região para este projeto se concretizar no momento, e estamos com um parceiro local da região, com um empreiteiro local da região, que coordena o trabalho de todo o terreno. Se tem mais questões? É tudo Depois no final. Estou para o Simão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde. Mas primeiro queria agradecer ao Sr. Presidente o convite para estarmos aqui a falar sobre este projeto, este importante projeto para a região. O Rogério já deu uma nota muito relevante, assim como também rapidamente foi dada essa nota relevante, do ponto de vista daquilo que são as duas dimensões. Uma tem a ver com a dimensão, obviamente, de eficiência energética e de poupança para os municípios da região. Estamos a falar de poupança para o erário público, estamos a falar de uma questão extremamente relevante. Por outro lado, a existência de investimento através destes modelos ES, obviamente, o setor privado também só o faz porque tem rentabilidade, mas isso é objetivamente um facto. De qualquer forma, aquilo que hoje existe na região oeste, é um projeto que os municípios vão ter uma poupança extraordinária face também a esta dimensão. Por outro lado, não posso deixar aqui de mencionar 3 ou 4 questões que o Presidente André Rios costumamos sempre, em privado, debater sobre a questão das alterações climáticas, sobre a questão da digitalização, porque este projeto é um início de um projeto. É o início de uma transformação que os presidentes da CIM, em Conselho Intermunicipal, querem definir como aquilo que será a Smart Region, ou a região inteligente, do ponto de vista daquilo que nós pretendemos para a região. E o que é hoje fala-se muito em Smart Cities, em Smart Regions, e o que é isso, o que é que nós pretendemos no meio de tudo isto. Esta é uma componente deste projeto que trará poupança, trará naturalmente impacto nas alterações climáticas por causa da diminuição do CO2, isso é um dado factual. O que nós queremos é uma camada tecnológica a seguir em múltiplas dimensões e também na dimensão do 2.0, que é aquilo que nós falamos, o Presidente costuma falar, que é a segunda geração, ou 4.0, que nós queremos por cima da parte da iluminação pública e de outras dimensões, naturalmente, para acompanhar todo este projeto, porque isto acompanha agora novas transformações no paradigma do quadro político nacional, nomeadamente através da definição de novas políticas públicas no que toca à energia. E no que toca à energia, nós falamos que, em concreto, nas comunidades de energia que apareceram agora, houve a coragem política, neste momento, neste atual governo, para se definir novas estratégias e novas dimensões e novos caminhos para a energia, e que os municípios e as regiões, neste caso a CIM, poderão também, de alguma forma, através destes novos instrumentos, olhar para este quadro e definir novas estratégias para a região, nomeadamente, não só da iluminação pública ser gerida e ser otimizada de uma lógica regional com ganhos de poupança ainda maiores, como também com a utilização de fontes alternativas de energia mais limpas. É aquilo que o Presidente André Rios nos costumamos conversar, que é termos uma estratégia de energia renovável para a região e de uma forma integrada. Mas, para não ocupar muito mais tempo e para passar a palavra ao Presidente André, aquilo que está definido é a componente de energia e de eficiência energética é uma componente crítica, agora com uma camada tecnológica por cima, para uma segunda fase, para nós alcançarmos, sermos mais eficientes do ponto de vista energético, diminuirmos o CO2, contribuímos efetivamente para aquilo que será o projeto, um dos projetos que nós estamos a desenvolver na região, que é o projeto de combate às alterações climáticas ou à emergência climática, como nós queremos falar. Estamos a falar de outra dimensão, que é a dimensão da digitalização da economia e da sociedade. Estamos a falar da camada tecnológica por cima. O que é a camada tecnológica? É ter interconectividade, seja na mobilidade, seja na energia, seja nos resíduos. Para quê? Para que as pessoas e a população, as políticas públicas já têm um objetivo, é que as pessoas vivam melhor, tenham melhor possibilidade de otimizar os recursos à sua disposição e com dois grandes objetivos. Por um lado, temos informação, temos dados, que isso chama-se Internet of Things, ou Internet das Coisas, temos a capacidade de interligar várias dimensões das políticas públicas para que o decisor político possa decidir com base em informação e que as populações e essas decisões sejam conferidas e sejam objetivamente linkadas a uma melhor qualidade de vida das populações, tornando mais dinheiro, tirando mais dinheiro e mais recursos financeiros disponíveis para que aquilo que seja necessário podermos investir. Não posso deixar de referir duas coisas importantes.
e já que estamos aqui a falar disso, falamos muito, e esta é uma dimensão muitíssimo relevante, falamos muito na questão do CO2. A Oeste Cívico, na Câmara Municipal, onde tenho o privilégio de colaborar com os seus presidentes, nomeadamente André Risco, tem definido não só esta dimensão, como outros projetos intermunicipais, nomeadamente da questão dos carros e das viaturas elétricas, que estamos neste momento a apostar claramente na alteração do paradigma da frota, das frotas municipais, onde neste momento estamos em processo de compra ou de aquisição de renting, com eventual possibilidade de financiamento para carros e para viaturas mais amigas do ambiente, com alteração substantiva do que é que serão as emissões. Temos outro problema, e o Presidente está sempre a falar em relação a isso, que é a questão do ciclo de vida da água. Não é hoje o momento, mas tudo isto se vai linkar, e quando estas dimensões de eficiência energética, da água, dos carros, fomos capazes, e essa é a nossa visão, de ter interconectividade, a camada tecnológica por cima, para podermos monitorizar e ter sensorização, esse é o objetivo da região, fazendo com que exista melhor qualidade de vida para as populações, que é o grande objetivo das políticas públicas, como o Presidente, de alguma forma, plagiar o que o Presidente diz, o nosso grande desígnio e a nossa razão de existir é que as pessoas vivam cada vez melhor, sejam cada vez mais felizes e tenham possibilidade, e nós, enquanto decisores, ou enquanto decisores de política pública, tenhamos mais informação e mais dados para poder fundamentar e sustentar essas decisões, esses processos de tomar decisão, em função daquilo que são as necessidades das populações. Nós não combinamos nada, mas vou-me repetir aqui. Não falámos ainda deste tipo de isso. Muito bem. Bom, eu queria, naturalmente, agradecer a todos os que me antecederam no uso da palavra e este conforto que é não ter nada de praticamente relevante para dizer depois de vocês terem falado. E, portanto, isso deixa-me completamente tranquilo. E, portanto, poderei aqui dizer algumas coisas que me assaltaram hoje a consciência à tarde quando estava a preparar esta sessão há pouco. Naturalmente, eu queria também, para além de agradecer a presença de todos, um cumprimento especial aos colegas que aqui estão autarcas, representantes da Assembleia Municipal, das juntas de freguesia aqui presentes, aqui, os técnicos do município e todos aqueles que se juntaram a nós, inclusive a comunicação social aqui presente também. Eu comigo começava a dizer o seguinte: os projetos têm rostos, eles chegam ao terreno, mas é a mão humana que faz a diferença e, portanto, estas coisas têm que ser ditas e eu acho que o local próprio é estas sessões que nós temos que fazer e, portanto, eu diria que é justo, merecido e necessário fazer um agradecimento público àqueles que, ao longo de 10 anos, como vimos aqui, trabalharam para que este projeto viesse a ter a luz do dia, neste caso a luz da noite, uma vez que é um projeto de instalação de luminárias. O Rogério Ivan, que é sem dúvida o obreiro e que teve uma capacidade de resiliência notável enquanto diretor-geral da agência e, portanto, ele também tributar esse agradecimento que é mais do que justo e merecido. O Dr. Fanha, que está ali presente também e que, enquanto assessor jurídico da Oeste Sustentável, não se poupou esforços para que conseguíssemos ver a luz ao fundo do túnel. Passámos pelo calvário, às vezes, que é o Tribunal de Contas e conseguimos passar tudo muito bem, embora todas as resistências que existiram durante o processo, mas que já estão ultrapassadas. E eu diria que o atual secretário executivo, o Paulo Simões, que agarrou este tema com unhas e dentes assim que chegou acima, e não foi assim, assim há tanto tempo, mas conseguiu criar aqui uma dinâmica de trabalho que nos permitiu, de facto, levar a nau de um porto. Obviamente, último, mas não menos importante, é natural que tenha que fazer um reconhecimento aos colegas presidentes de Câmara, sem os quais, em sede de Conselho Intermunicipal, não teria sido possível avançar com este projeto e, portanto, a todos eles o agradecimento que é naturalmente necessário, devido e merecido. Obviamente, a Claro Oeste, que arriscou, que fez as suas contas, mas que arriscou neste projeto e que está a fazer o melhor possível e com o empenhamento máximo para que tudo corra pelo melhor. E também uma palavra a todos os técnicos e serviços municipais que têm acompanhado este projeto em todos os 12 municípios. Não é fácil nós conseguimos implementar um projeto em 12 municípios com diferentes técnicos, com diferentes características de trabalho, com diferentes performances a nível de trabalho e, portanto, tudo isto é exigente, é difícil, mas felizmente estamos a chegar ao final digamos assim, do culminar deste processo. Nós, quando tomámos posse para este mandato de 2017 a 2021, estou a falar enquanto Cima Oeste e, neste caso, enquanto um singelo membro do Conselho de Administração da Oeste Sustentável, nós tínhamos definido como objetivo estratégico, até para a própria
sustentabilidade e visibilidade da agência, que o projeto Oeste LED tinha que passar rapidamente da gaveta e tinha que chegar onde tem que chegar, que é às ruas. E fico muito satisfeito para verificar que, não obstante todas as dificuldades inerentes a um processo desta envergadura, nós conseguimos de facto hoje estar aqui a dizer claramente que o Oeste LED é uma realidade, está no terreno e está já a gerar poupanças em alguns municípios e, a partir de novembro, gerará poupanças em todos eles seguramente. Eu peço desculpa de interromper o Presidente, mas eu vou ter que dizer uma coisa apresentada no agradecimento. Eu estou vai fazer 2 anos, apanhei o projeto adormecido e já que ele está a falar isso, eu tenho que dizer diretamente. O Presidente André Reis foi o Presidente que colocou o projeto que se deu luz, independentemente de todos os outros Presidentes necessariamente. Desculpa, eu tenho que dizer. Peço desculpa, Presidente. Porque o projeto estava num processo difícil, estava a agradecer, nós é que temos que agradecer ao Presidente ter conseguido falar com os outros 11 Presidentes, e ter levado que os outros 11 Presidentes se envolvessem de uma forma única, porque muitas vezes 12 não é fácil, é mais do que uma equipa de futebol, conseguisse, e ele foi genuinamente, e não tenho nenhum problema, porque posso estar aqui hoje nesta função amanhã, independentemente de tudo, do respeito pessoal, profissional e pessoal, ele foi o grande Presidente que colocou que isto fosse, que se avançasse. Não estaríamos aqui novamente a discutir se o projeto seria mais para a esquerda ou mais para a direita, ou se a substituição seria. O Presidente tem que dizer isso porque nem foi em terras nacionais, em terras lusas, estas coisas aconteceram fora, onde o Presidente André conseguiu, na verdade, que o projeto se fosse implementado. E a Clara Oeste sabe a dificuldade que foi durante os últimos anos, em que não estava tudo pronto, mas as coisas não estavam. Peço desculpa ao Presidente, mas perdoar-me, apesar de ser sportinguista, nesta interrupção. Obrigado, nós não combinámos nem por isso. Lá-nos que devemos estar para o Sporting. Nós precisamos. Todo o modesto contributo que dei, tenha sido útil para o desenrolar do resultado. Não fiz mais que a minha obrigação também, mas de alguma forma os projetos a chegarem à rua é que interessam, e na gaveta são muito bonitos, mas para as pessoas é que interessa, e sobretudo para podermos ter a capacidade de ter fundos para investir e reinvestir. Esse é outro ponto que temos que decidir. O fundo que vamos fazer ou não para reinvestimento, porque este fundo que está aqui liberta verbas que podem ser interessantes para reinvestir nesta agenda que tem que ser feita. É outro caminho que vamos começar a abrir, tudo a seu tempo, passo a passo, como costumo dizer, passo a passo. Só assim é que nós conseguimos caminhar, é passo a passo. E, portanto, este é um outro capítulo. Há um fundo que nós podemos criar daqui, de poupança, para reinvestir em projetos desta natureza, de eficiência energética, de combate às alterações climáticas, etc. Essa é a minha posição de princípio, que ainda não transmiti em sede própria, que é o Conselho Intermunicipal, mas que de alguma forma contarão comigo, os ilustres colegas aqui presentes, para esse desafio. Bom, eu se me pedissem, de alguma forma, para sintetizar o que é que eu pensava em 3 palavras ou expressões sobre o projeto Oeste LED, eu teria que dizer os 3 R's, não o do reduzir, reciclar e reutilizar, mas os 3 R's da responsabilidade. Bom, o primeiro R da responsabilidade é o da responsabilidade social. O segundo projeto da responsabilidade, a palavra da responsabilidade, ou expressão da responsabilidade, é ambiental. E a terceira responsabilidade, não menos importante, embora surja em terceiro lugar, como o Sporting, é o da responsabilidade financeira. Ou seja, responsabilidade social porquê? Porque nós, ao colocarmos este projeto no terreno, estamos a dar uma mensagem muito clara que nos preocupamos com o presente e com o futuro. E, portanto, nos preocupamos com as gerações vindouras. Responsabilidade social. Responsabilidade ambiental porquê? Porque este projeto permite que nós reduzamos o consumo de energia, permite gerar fluxos de rendimento para a administração pública que podem ser reinvestidos em mais-valias no sentido do processo de combate às alterações climáticas e àquilo que é um processo de eficiência energética que devemos promover. E depois responsabilidade financeira, porque de facto o custo direto para o erário público da implementação deste projeto tem impacto nulo, antes pelo contrário. E portanto eu não utilizaria a expressão arrojada do Rogério da PPPP, porque acho que perfeitas as parcerias nunca serão, mas eu diria que é um projeto de responsabilidade financeira. Isso aí não tenho dúvida nenhuma em poder dizer isso. E, portanto, há a vertente da descarbonização aqui presente, há a vertente da eficiência energética aqui presente e há a vertente também do combate às alterações climáticas.
todos os cidadãos têm que ter a noção que este estado de emergência energética que nós temos, e emergência climática sobretudo que nós temos, é um estado que tenderá a agravar-se se nada fizermos para combatê-lo. Portanto, o processo, a lei da termodinâmica diz isso, todas as leis físicas dizem isso. E, portanto, eu diria que, a não ser que sejamos Trump, das duas uma, ou todos os cidadãos se preparam para, nas suas ações individuais, mudar o chip e mudar comportamentos. Naturalmente, os políticos têm uma responsabilidade acrescida de mudar chips e mudar comportamentos. Mas a todos nós estamos cientes que temos que fazer alguma coisa para preservar o nosso planeta, ou o nosso planeta, mais cedo ou mais tarde, vai dizer que a espécie humana está a mais no seu ecossistema. E, portanto, nós precisamos mais do planeta, não tenhamos dúvidas, do que o planeta precisa da espécie humana. Isso aí, não há dúvida nenhuma. O Stephen Hawking sobre isso fala muito, quer dizer, nós chegamos aqui, a presença humana no planeta é 1% daquilo que é a presença da vida humana, do resto da vida no nosso ecossistema. E, portanto, eu diria que nós temos de facto que ter noção que esta emergência climática exige comportamento. Os discursos bonitos são interessantes para o 10 de junho, mas mais do que os discursos bonitos no 10 de julho, nós temos que ter noção que é preciso uma prática efetiva no dia-a-dia. E, portanto, ações concretas. Este projeto Oeste é uma ação concreta. Bastar-se-á? Claro que não. Claro que não. Mas com este projeto nós estamos a reduzir já muito o consumo energético. Como disse o Rogério, estamos já a cumprir o Pacto da Autarquia. E, sobretudo, permitirá gerar fluxos para reinvestimento neste setor. Eu acho que o programa de apoio à redução tarifária, que o Paulo não referiu, mas que eu refiro, os espaços sociais, é outra medida que no Seio da Cima Oeste que nós já implementámos, mas que fica ainda aquém e que temos que aprofundar esse caminho. É importante no sistema de iluminação pública, mas o setor do transporte também é brutal em termos daquilo que é a emissão de CO2 e aquilo que é, no fundo, o despende de energia. E às vezes, que não é energia útil, é energia supérflua que pode ser maximizada com a geração de redes de interfaces mais operacionais e mais inteligentes. E, portanto, para além disto, a renovação da frota que o Paulo falou há pouco, a descarbonização da frota da administração pública também. Isso é importante, está a ser feito e estou convencido que ainda este ano teremos novidades sobre essa matéria. Tudo isto são fatores importantes. A questão da eficiência da água, a gestão mais eficiente da água com mais inteligência, a gestão da rede, permitindo que as perdas sejam minimizadas. Tudo isso é um trabalho enorme que temos pela frente, mas é um trabalho que tem que ser feito. Nós partimos aqui, posso falar à vontade, partimos com muito atraso em Arruda dos Vinhos nesse caminho. Temos neste momento um trabalho que está a ser feito com o compromisso também dos nossos técnicos para tentar reduzir, é esse o nosso objetivo até ao final de 2021, de reduzirmos as perdas de águas até 25%, e o nosso ponto de partida era muito mau, era 50% no início deste mandato, e neste momento já estamos na casa dos 35%, salvo erro. 35, 38, são as últimas indicações que tenho. E, portanto, este caminho que nós temos que fazer de utilização eficiente dos recursos, não é só energético, são todos os recursos, é muito importante e, portanto, tem que estar na agenda política. E, portanto, o Oeste LED 4.0 permite-nos a continuar a somar à questão da eficiência energética e da utilização mais eficaz dos recursos e eficiente, uma outra componente que para mim também é fundamental, que é a gestão mais eficiente e inteligente das políticas públicas, incorporando tecnologia até para a questão da videovigilância, que não falaste, mas tem a gestão do tráfego, tem a questão da medição de fatores meteorológicos, que pode ter um conjunto vário de dinâmica que se pode incluir na gestão pública e otimizada dos recursos que são de todos nós e que têm que estar ao dispor de todos nós. E, portanto, eu diria que tudo isto, conseguir reduzir o custo energético e conseguir produzir energia, o Paulo falou aqui um bocadinho, abriu o véu, esta questão das novas comunidades energéticas, eu sou daqueles que acham que nós, no Oeste, temos muito potencial em termos de exploração eólica, ele já está a ser dinamizado, em termos de exploração de biomassa ainda estamos aquém, e sobretudo em termos de dinamização do solar, então nós temos muita potencialidade que não estamos a saber explorar. E, portanto, este caminho
de produção energética no Oeste, para sermos uma região autossustentável, é um caminho que, na minha modesta concepção, está longe de poder ser considerado uma utopia não. E, portanto, eu acho que, com uma estratégia adequada, nós conseguiremos dar passos para que em 2050 nós sejamos uma região sustentável. Parece-me que isso pode ser possível e acho que esse é um dos objetivos estratégicos que nós temos que ter enquanto comunidade intermunicipal. Dito isto, queria terminar agradecendo a presença de todos, dizer naturalmente que agora estamos à vossa disposição para alguma questão concreta que queiram colocar. Está aí uma ficha também para poderem apresentar sugestões ou alguma situação que esteja menos bem. Há pouco também estava a reportar ao Engenheiro Miguel Matos algo que já me percebi, que é alguns focos que foram substituídos, mas eles não dão luz. Isso pode ter explicações técnicas, nomeadamente no interface na comunicação com a EDP e coisas que podem estar a surgir. Ainda há pouco tempo a nossa engenheira Cláudia Batalha, que está a acompanhar este processo, também já reportou uma série de situações à Clara Oeste. E, portanto, este é um processo contínuo, ou seja, é natural que no processo de substituição, no caso concreto da Ruda, 2.500 luminárias, que corresponde a cerca de 50% do parque de iluminação pública que nós temos no nosso concelho, existam aqui ou ali algumas deficiências que têm que ser corrigidas. Isso é natural, é normal. A Junta de Santiago também já nos enviou um reporte recentemente de situações que estavam menos bem e que nós tentamos resolver e, portanto, estamos na fase agora de receber essas informações para que possamos ajustar no terreno e alguma coisa que estiver menos bem, o nosso objetivo e o propósito é corrigir. E, portanto, dito isto, já não alonguei mais, já esgotei os 10 minutos que tinha e passo a bola para esse lado. Ou seja, se alguém quiser colocar alguma questão aos oradores, alguma dúvida que tenham, alguma sugestão, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento a mesa. O meu nome é Luís Coimbra. Eu moro em Arruda desde agosto do ano 2000 e estava a pensar em apresentar uma queixa ao CEFMA da GNR pelo seguinte: o acréscimo da qualidade da iluminação foi tão grande na zona onde eu moro que eu já vi pássaros a voar de noite. Portanto, eu fiz essa introdução assim, digamos, porque de facto é praticamente impossível de ver com a iluminação tradicional o acréscimo de qualidade que se conseguiu. Portanto, na zona onde eu estou a morar, na noite em que eu cheguei a casa e tinha sido substituído um conjunto de armaduras de iluminação por sistema LED, a iluminação era notava-se tão bem, como se dizer, parecia de dia. E tal como o colega disse, portanto nós somos colegas de profissão, o índice de substituição cromática das lâmpadas anteriores, do vapor de sódio de alta pressão, é de facto muito mau, portanto, muito reduzido. Tem rendimentos luminosos muito bons, mas em termos de qualidade cromática é relativamente mau, vamos dizer bastante mau. A iluminação LED vem ultrapassar de facto essa lacuna com a vantagem da redução de custos e de consumos e, aliás, praticamente toda a conversa se centrou do ponto de vista, desculpa a minha expressão, mercantilista, digamos, sempre do ponto de vista do rendimento, da melhoria da redução de custos, da redução da pegada ecológica, da redução da emissão de CO2, é efetivamente verdade, mas portanto, eu já tocava de facto também numa outra vertente que o colega Rogério Ivan deu-lhe assim um toque, mas pronto, não aprofundou e eu estava só a dar mais chega sobre isso. É de facto um acréscimo muito grande, portanto, aquela questão de eu dizer que ia fazer uma queixa ao Sena da Engenheiro, obviamente entendeu, não é? Digamos, a piada não passou disso, porque de facto o acréscimo da qualidade da iluminação é inquestionável. Inquestionável, tanto a nível geral. A outra coisa que eu gostava de dizer aqui, porque é importante também que as pessoas que nos ouvem sintam isso, é o acréscimo de segurança que representa o que está inerente no acréscimo da quantidade de iluminação produzida. Digamos, o nível de iluminação que se está a verificar, pronto, há de haver uma degradação ao longo dos anos, mas isso é da técnica, é mesmo assim, mas neste momento o acréscimo de quantidade de luz é tão bom que pode vir a traduzir-se numa redução de sinistralidade. Portanto, eu refiro só uma situação, digamos, é só um minuto que eu perco com isto, ou que eu invisto nisto, que é o seguinte: eu há cerca de 30 anos, numa visita profissional que fiz à Bélgica, fiquei surpreendido quando, numa viagem de cerca de 80 km na Bélgica, foram buscar ao aeroporto e já era ao anoitecer. E quando saímos da zona urbana, da cidade de Bruxelas, entramos em pleno campo e eu estava a acontecer qualquer coisa que eu estava a sentir que havia ali algo de estranho, que eu não sentia o que era, e eu perguntei ao meu colega: pá, agora é que eu estou a reparar. Conversa em francês, obviamente, com o meu colega belga.
a autoestrada toda eliminada. Ele disse, sim, as autoestradas na Bélgica estão todas eliminadas. Há 30 anos esta conversa. Estão todas eliminadas. Então, como é? É que as companhias de seguros e a EDP lá do sítio, a EDB, digamos assim, a cidade da Bélgica, fizeram uma parceria. Os municípios não tiveram encargos com isso. Quem suportou o investimento foram as seguradoras e a eletricidade, a empresa de eletricidade da Bélgica, e as autoestradas eliminadas, e são países com um nível de pluviosidade muito elevado, os países da Europa Central, e acontece que a autoestrada estava eliminada, podia circular com o automóvel em todo o percurso, porque parecia uma rua urbana. Portanto, há um acréscimo de segurança muito grande. Portanto, não referiu bem isso assim, mas sabe de facto que é efetivamente assim. Pronto, era mesmo só isso que eu queria referir. É de facto de bom tom referir que de facto foi uma iniciativa notável. É quase aquele outro clone, toda a gente sabia, mas porque é que ainda não tinham feito. Portanto, é um bocado isso. E de facto vale a pena investir nesse aspecto, porque o retorno é imediato e o aumento da qualidade e da segurança é também muito grande. Só uma parte que eu posso talvez referir ou deixar aqui, que é na Estrada do Mor, portanto é a Municipal 1221, é conhecida pela Estrada da Giasteira, tem alguns pontos em que eu admito que possa eventualmente ser melhorado, porque há situações onde se verifica encandeamento. Talvez a armadura possa ser colocada um pouco, o braço possa ser colocado um bocadinho mais baixo no poste, sem diminuir as alturas de segurança para veículos pesados, mas talvez possa ser baixado, perde-se um bocadinho na uniformidade da iluminação, obviamente, à medida que se baixa, mas pode-se reduzir no deslumbramento e no encandeamento. Eu posso eventualmente deixar isso aqui escrito. Eu acho que era pertinente, se pudesse fazer, eu acho que era pertinente. Posso, não precisa mais, portanto, faço. Bem, já terminou, Luís? Já. Pronto. E eu retiro a questão do CEP, não está bem? Ok. Já agora, Luís, a sua intervenção, que agradecemos, naturalmente, permite-me também tocar aqui num ponto que eu há pouco me esqueci da intervenção inicial de referir e que vai entroncar um bocadinho com essa questão da segurança que estava a referir há pouco. Nós, em 2012, enfim, o Executivo, na altura, não estou aqui a dizer ou a emitir alguma opinião sobre a benevolência ou o malefício dessa decisão. Na altura, por causa da questão da Troika e tudo isso, foi aumentado o IVA da iluminação pública do escalão mínimo para o escalão máximo. E houve um conjunto de municípios, através da Associação Nacional de Municípios e concertado também com a CIM e tudo isso, que decidiu, houve outros que não aderiram a esse programa, mas decidiram, muitos deles, promover uma campanha generalizada de redução da iluminação pública, desligando alguns focos que, no entender na altura, estariam em duplicação ou que, no fundo, já não fariam tanto sentido estar ligados com a questão de poupança energética e, consequentemente, naturalmente, poupança financeira. Na altura, eu lembro-me, eu estava na oposição na altura, lembro-me que nas juntas de freguesia existiam algumas reclamações e aqui ou ali essa situação ficou resolvida com o tempo, porque às vezes o tempo cura tudo, mas ficou sempre a pairar esta questão de aquela redução ter sido um bocadinho abrupta, às vezes em alguns pontos, e de se calhar a segurança ficou um bocadinho para segundo plano. Um dos grandes objetivos que temos com o projeto dos LEDs, e tendo em conta que esta poupança permitir-nos-á ter de facto uma redução de encargos, foi de transmitir, quer à Clara Oeste, quer à Oeste Sustentável, que a nossa política agora seria de tentar o máximo possível acender, portanto religar os focos que tinham sido desligados a quando dessa tomada de decisão em 2012. Nós estamos a conseguir fazê-lo, daquilo que me vou percebendo e do feedback que estou a ter, e portanto isso permite também que este novo sentimento de segurança volte à presença dos cidadãos. Isso para nós era importante passar essa mensagem. Isto não é só contenção de recursos, isto é eficiência também, mas é precisamente investimento nesse tema da segurança que falou e que eu naturalmente me olvidei na intervenção inicial de referir, mas que não passou despercebido na nossa atuação política, neste caso concreto, de pedir que houvesse essa atenção para esse reforço. E, portanto, isso está a ser concretizado no terreno. Não sei se mais alguém quer... Sr. Presidente da Junta, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar os intervenientes pelo brilhante projeto que levaram a cabo e que certamente traz muitos benefícios para as nossas populações. Mas eu gostava de colocar uma questão mais prática e uma sugestão.
Se eu fizer, ou se houver um foco desligado, eu não posso dirigir-me à EDP e a EDP faz o contacto com o parceiro privado para fazer a reparação desse foco, correto? Daquilo que eu percebi da intervenção. Sim, sim. Eu tenho que ligar. Havia um dos... Para Claro Oeste. Pronto, não posso. Havia um dos slides... Sim, não, eu vi isso. Há uma coisa, já agora, há uma coisa que se permite, Sr. Fábio, há uma coisa que até é fácil no terreno, que calhou bem isso até. Que a Claro Oeste substituiu, os LEDs que a Claro Oeste introduziu têm a campânula preta. Cinzenta escura, muito escura. E as da EDP são brancas, precisamente. Ou seja, naturalmente vai existir aqui o autocolante, como o Rogério referiu há pouco, que tem lá o número da Claro Oeste para uma situação de avaria, de reporte de avaria ou o que seja. Mas é relativamente intuitivo para as pessoas perceberem o que é da Claro Oeste, ou o que é deste projeto Oeste LED e o que é que será da EDP, porque é visível claramente à distância o que é um e o que é outro. Isto é só uma questão porque muitas pessoas vão à ajuda de Claro que sim. e pedem para a reparação. Pessoas reais. Normalmente nós informamos que há vários métodos para pedir a reparação. Um deles é ligar para a EDP, outro é utilizar a aplicação e pode aqui calhar um bocado mal. Não fará mal também, peço desculpa a interrupção, porque a EDP também tem que nos reportar das maneiras que nós reportamos, porque há avarias, e grande parte das avarias que ainda estamos a falar e que existem hoje em dia, são as avarias ou da EDP ou de fronteira, em que nós normalmente estamos a resolver todas as de fronteira para acelerar o processo o mais possível, mas há aquelas que nós não podemos reparar. Portanto, nós informamos a EDP informa-nos a nós. Ou seja, há uma interligação entre as duas empresas porque nós só temos a nosso cargo a luminária, a cinzenta escura. Tudo o resto mantivemos. Aquilo que estávamos a dizer dos postes, seria ótimo dar a rotação dos postes num projeto destes, mas os postes continuam na EDP. As 100 contratos em Portugal só nos permite intervir ao nível da luminária. A rede continua na EDP, mas é a nossa lei em Portugal. Para já. Eu acho que o 4.0 já vai mudar, a Espanha já mudou e todos os países já mudaram. Mas vai mudar, portanto, o 4.0 irá ser diferente, certeza. Quanto a isso, estou esclarecido. Deixa só uma sugestão. A EDP tem uma aplicação que funciona muito bem, porque tem a geolocalização das luminárias e consegue-se fazer essa geolocalização. Deixa a sugestão para que seja criado também, basicamente, uma cópia, porque para nós, que utilizamos e estamos no terreno, é muito mais fácil pegar naquela aplicação, fazer o report da EDP e aí até é bastante eficiente. Ao invés de estar a ligar, estar à espera, é muito mais eficiente a utilização da aplicação e se puder ser também pensado um pouco nisso, acho que não será assim nenhuma quantia astronómica, apesar das aplicações custarem algum dinheiro, mas que era para as pessoas, torna-se muito mais fácil fazer o report de alguma avaria de um luminário que seja deste projeto. De qualquer forma, nós já temos isso em consideração. Sugiro só uma coisa nesta fase e digo em todos os municípios. Tirem uma fotografia com as coordenadas geográficas que nos facilitam no momento, para todos os telefones hoje em dia têm, quando fazem a reclamação para nós, mandam a fotografia com a localização que facilita muito o acesso. Queria só agradecer a sugestão. Nós temos depois que afinar como e o modo em que operacionalizamos isso. Parece que o Dr. Fanny já está ali a olhar para o contrato para ver qual é a responsabilidade de cada uma das partes. Se não está, parecendo que deu a fazer isso. De qualquer das formas. Pois era mais nesse sentido. Bom, de qualquer das formas, eu gostava só de acrescentar uma coisa que o Presidente da Junta disse. A aplicação da EDP funciona bem. O back-office da EDP não funciona tão bem. Pronto, isso fica claro também para não passar depois a imagem que tudo funciona bem com a aplicação. Não, temos que ter back-office e temos que ter equipas que depois consigam rapidamente chegar ao terreno e resolver o problema, porque a situação não se resolve com a georreferenciação na aplicação. Tem que ir ao terreno, alguém resolve o problema. O que eu quis dizer foi que a aplicação é friendly, o serviço é outra coisa, não é? Isso. Não, e também tem algumas variações. Fazendo o report da aplicação, há coisas que demoram cerca de 2 semanas. Eu, por acaso, tenho uma luminária ao pé da minha casa que já há cerca de 8 meses. Portanto, isso é variado. Já É para castigar o Presidente da Junta. Já tenho coisas de um ano. O Francisco tinha pedido para falar. Presidente, André, amigo, Rogério, Dr. Paulo Simões, Engenheiro Miguel Matos, hoje não é dia de aniversário, mas o desafio já foi lançado há pouco.
Eles dizem que são milhões, mas ele, coitadinho, está aí entalado no meio dos sportingistas e está aqui outro. Eu, contrariamente ao que diz o engenheiro Luís Coimbra, na nossa urbanização, e faço um pouco porta-voz de algumas pessoas, aliás, já tinha manifestado isso ao meu amigo Nelson, que está ali atrás, há uma perca de qualidade de luz na urbanização do Balcão de Cima. Houve um trabalho e uma atitude e houve tudo o que está a ser feito. Aliás, a substituição foi feita com uma celeridade que eu acompanhei, extraordinária. O carro, com 10 homens, tem uma diferença. Mas a luz está muito esverdeada, perdeu-se luz. O Sportingista diz que... Pois é, mas também não quero. Não, eu ouço as pessoas, os meus vizinhos dizem, pá, eu tenho que transmitir isto, André, desculpa lá, sabes que... Dizem, não, claro que sim. Temos cá é para isso. Eles dizem, pá, tu andas lá na política, como eles dizem, andas lá na política, defende a urbanização. Há pouca luz, perdeu-se luz, que havia luzes da EDP que estavam desligadas, junto àquele café lá atrás. Continua. Junto àquele café que há lá atrás, havia várias luzes que estavam desligadas. Numa altura até comuniquei e o assunto foi mais ou menos rodeado, porque aquilo era um cantinho que é manhoso. E junto a esse café há pouca luz. Não existe sequer. Há poucos postos. Há muitos postos ligados. Mas não existe sequer um posto. Não, mas Não, agora os foram postos ligados. estão desligados. Não, estão lá muitos postos ligados. Não sei o que é que aconteceu, se já estavam, se estão Mas ligados. a luminária foi substituída? Está lá preta já? Não sei responder, com honestidade não sei responder. É Sei que estão desligados. Há pouca luz. Eu peço desculpa, Valquente de Cima. Valquente. A rua... como é que se chama a rua ali? A rua B e A e C. Pronto. Quando Eu conheço o Valquente de Cima. Quando eu morrer, depois vou morrer. Nota-se falta de luz. E eu não estaria a dizer isto se não sentisse também. A luz é uma luz mortiça, e há pontos desligados junto ao café da parte de cima do flanco. Não sei se é possível melhorar isso, mas se fosse possível. Aliás, nessa noite saí à rua e vi ver outras zonas, mas não falo outras zonas, falo da minha urbanização. Se me permitir, se estão desligadas das que nós colocamos, ou provavelmente se estavam desligadas, pode ter havido corte da linha quando a EDP foi, cortou a rede e nós agora, quando pusemos a luminária, a EDP tem que ir reparar a rede. Estão aí, mas seguramente uns 7 postos ligados, não sei se não sei. Se é uns 7 postos, deve ser alguma avaria de rede na EDP em que aguardamos. É uma fase transitória em que a EDP não repara. Normalmente a EDP demora mais uma fase de semana. Existe uma outra situação que é preciso ter noção. A iluminação pública a LED tem uma vantagem muito grande, que é a redução da poluição luminosa. Aliás, aquela imagem que o engenheiro Rogério Ivan mostrou, os pontinhos, eu recordo que eu comecei a trabalhar há 20 anos na iluminação, era mostrado aquilo com muito brilho. Eu dizia, se os países envolvidos têm mais brilho, quanto mais brilho, melhor. Nós esperamos, quando chegarmos e dizemos que em 2025 o mundo estará praticamente a LED, ou a tecnologia maior do mundo civilizado, o dito civilizado será a tecnologia LED. Pensamos que aquela fotografia e as fotografias de referência são do ano 2000, então a gente quer comparar, porque vamos dizer que a fotografia vai ter muito menos brilho. As cidades vão brilhar menos vistas do espaço porque vão ter menos poluição luminosa. E o que é que faz o LED? O LED vai pôr a luz onde ela é devida. A luz da iluminação pública está projetada para estar nas estradas, nos passeios. E nós muitas vezes, com as antigas luminárias, tínhamos uma iluminação que dava luz para todo lado. E temos casos em que as pessoas se queixavam de que tinham excesso de luz em casa, porque a luz entrava dentro das propriedades. A iluminação LED não. Há uma realidade a não ser. A iluminação LED vai pôr a luz onde ela é devida. Quando falamos em urbanizações, se tivermos quintais e jardins, eu recordo que há uns anos, num grande projeto que fizemos, que tem uma reclamação do senhor que diz: eu comia todas as noites no meu quintal e agora deixei de comer. Portanto, a iluminação LED vai trazer isso, não vai pôr luz no quintal das pessoas, e é preciso termos essa noção. Mas não é esse o caso. Eu também não quero luz no quintal. Mas ele tem quintal. Eu tenho quintal, mas também tenho lá melgas à noite, não dá para chegar. Mas nota-se uma quebra de luz, não sei. Não sei até se não há mais cores. É tal poluição. Não há mais cores de luz, não há 3 cores de luz.
Não há uma Essa amarela. situação pode É que aquela luz é acontecer. esverdeada e é mortiça. E depois não está o problema dos postes que estão... Eu penso que há campeões luminários desses problemas estão desligados, pode melhorar. De não estarem... que não estarem Há religados. uma situação que Sempre pode jeito que é Por isso acontecer. também já reportei pelo menos 2 ou 3 Acho que vezes. na ajuda também essa situação, em 2 ou 3 pontos. Há uma situação que pode acontecer. O plano de execução e os locais foram feitos com base num cadastro. Esse cadastro detectámos em muitas situações não estar devidamente atualizado. Isto porque na altura que foi feito o levantamento estava uma luminária. A luminária poderá, por alguma razão, se ter variado e a equipa de manutenção não se ter certificado, não ter substituído com a lâmpada que estava originalmente no cadastro. Isso faz com que isso crie uma incerteza, um erro, que depois no cálculo da luminária a LED a colocar possa haver aí uma diferença substancial. Mas obviamente que estaremos atentos para tentar corrigir essa situação, se for o caso. Já agora, Francisco, se não te importasses, chegavas ali e pedias nesse folha de coisa, o preenchias um bocadinho a página. É pá, ficas que eu acho que é verdade. Claro, que é para ficar registado. Seja Faz favor. Sem favor. E assim poderá o meu amigo tirar uma cópia e dizer aos seus colegas lá da urbanização: eu fiz o trabalho que tinha para fazer. Não sou expert. Isto é como o Presidente está a dizer, isto é um modelo de correção, de maneira se desenvolve-se, atua-se e corrige. Claro. Se tiver para corrigir, corrige. Aliás, no planeamento da obra está mesmo isto previsto, fora de tudo, que é voltarmos em força daqui a um mês para corrigir tudo que estiver menos bem. Ok. Mais alguma questão? Uma sugestão? Dúvidas? Críticas também? Aceitamos quase tudo. Só dar nota uma coisa relativamente a este aspecto. Como o Sr. Presidente disse, houve muitas luminárias que foram desligadas e que algumas agora foram religadas. Estamos a falar em que passaram muitos anos. Por isso, pode haver problemas na rede, como disse, e agora neste momento há esse trabalho de religação, embora a lâmpada esteja colocada e a luminária esteja colocada, temos pontos em que estamos a ter essa dificuldade. Por isso, ela é substituída, não é logo ligada e, para além da tecnologia LED, ter uma luz branca que as pessoas não estão habituadas, temos o problema de algumas não estão já efetivamente ligadas e nota-se essa diferença. Acontece isso na freguesia da Ranhó, na ajuda, ainda hoje me reportaram 2 ou 3 situações que viram a colocarem a luminária, mas ela está apagada, porque são situações que a EDP tem que intervir. É isso, Luís Miguel, depois temos que bater. Sim, nós estamos realmente em contacto com a EDP a pedir as religações e o processo de religação e até pode acontecer delas ligarem no momento zero. Nós tivemos um município em que fizemos um projeto, elas ligaram no momento zero, só que tinham estado desligadas muito tempo, as ligações começaram com problemas e voltaram a desligar. E andámos com a EDP um ano, íamos nós e a EDP, depois nós reparávamos a EDP. No caso aqui da Ruda, são 7 anos mais ou menos de inoperacionalidade. Depois aquilo liga, no momento zero funciona, mas os ligadores acabam por queimar e desligarem a seguir. Exige que nós voltemos ao terreno à noite, não é? Para verificar se o utilizador era mais eficaz. Não sei se há mais alguma questão, não havendo, damos por encerrada esta sessão, agradecendo muito aos meus colegas aqui neste painel de hoje e agradecendo a presença de todas e de todos e, portanto, vamos continuar a trabalhar para melhorar. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.